Então, hoje, né? Oi? Pode falar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper, tá? Não tem problema nenhum. Eu até prefiro que vocês interrompam durante a aula do que deixar a dúvida para o meio, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouco, né, sobre a organização social promovida pelo alimento. A gente vai falar dos grandes banquetes, mas não daqueles que a gente viu lá atrás, né, que a gente viu de como se iniciaram os primeiros banquetes, né, lá na Mesopotâmia, depois passou, né, para Grécia e Roma. A gente vai falar dos grandes banquetes. Vamos falar um pouquinho, sim, de Grécia e Roma, mas vamos chegar até os grandes banquetes da França, por exemplo. A formação dos primeiros alquimistas e cozinheiros, a gente vê que tem muita correlação entre os dois, e a gente vai falar um pouquinho da cozinha da nobreza e das casas-restaurantes da Revolução Francesa, tá? Então, a gente vai ver que, na verdade, os restaurantes, como a gente conhece hoje, eles vão demorar muito para surgir, né? Na verdade, quando a gente fala da organização social promovida pelo alimento, se a gente parar para pensar, tudo que a gente faz, na verdade, se dá ao redor da mesa. A gente se reúne na nossa própria casa, aonde, né? A gente se reúne como família para tomar café da manhã, para almoçar, para jantar. Quando a gente sai com os nossos amigos, né? Normalmente a gente vai para um bar, nem que seja para petiscar ou para beber, ou a gente vai a um restaurante, ou quando a gente vai até mesmo à casa de amigos, normalmente tem um intuito, né, da comida. Até mesmo para fechar negócios, né? Normalmente se tem os jantares, né, de negócios, ou almoços de negócios. Então, o alimento, normalmente ele é agregador. A gente tem essa organização social desde de sempre promovida pelo alimento. Eu não sei se vocês viram, eu torço para que tenham assistido, eu coloquei para vocês na pré-aula 2 links de vídeos de 2 filmes que eu particularmente gosto muito. E acho que, assim, se vocês tiverem um tempo esse final de semana, vale muito a pena assistir. Um é o Maria Antonieta, que eu acho que é um filme excepcional, ele já é antigo, mas dá para a gente ter muita ideia de como era a nobreza, né, da França naquele período. Inclusive, eu deixei uma cena justamente que tem um banquete, e um outro filme que é mais antigo ainda, e que particularmente eu gosto muito, que é A Festa de Babette. Eu acho que quando a gente fala de comida, quando a gente fala da comida como agente, né, de organização social, a Festa de Babette, ele é incrível. Então, se não tiver tempo de assistir os dois, pelo menos tentem assistir a Festa de Babette, porque ele é extremamente interessante, esse filme. Então, a alimentação, ela vai ser sempre o fator primordial dessa rotina diária da humanidade. Não só porque a gente precisa das calorias provenientes do alimento para a gente se sustentar no nosso dia a dia, né? A gente consegue ficar um período muito pequeno sem água, e a gente até resiste um período um pouco maior sem as calorias do alimento, porque a gente vai acabar primeiro consumindo a gordura corporal, depois que essa gordura corporal, ou até mesmo essa gordura que está nos interstícios, né, dos nossos órgãos, ela acaba, por assim dizer, o organismo começa, por exemplo, a acionar a musculatura, tá? Então, ela vai conseguir energia de onde ela puder do nosso organismo. Depois, ela vai para a pele, por exemplo. Mas o fato é que o ser humano e os animais, de modo geral, eles conseguem sobreviver um tempo relativamente grande sem alimento. Não consegue sem água, mas consegue sem alimento.
tá? Mas ela é primordial para a gente. E o ser humano, sem a alimentação adequada, ou por excesso, ou por falta, ele tem um sério risco de desenvolver doenças. Na verdade, a gente vai ter uma aula, se eu não estou enganada, a aula 9, em que a gente vai abordar. A gente vai falar um pouco de fast food e a gente vai ver a questão do excesso, né? Como é que também isso nos leva à questão das doenças. E é lógico que a história do homem acaba se confundindo com a história da alimentação, né? E a alimentação, ela tem tudo a ver com a questão do cuidado, né? Então, eu estava lendo esses dias uma coisa que eu achei muito interessante, né? A partir de quando o homem, né, a gente entende o homem, né, nessa perspectiva de hoje, né, como um ser social. A partir do momento que ele se vê como um ser cuidador, né? Só a partir daí que a gente pode entender que o homem passa, né, a viver como grupo, como comunidade, né? Que o homem sai dessa questão, né, de só ser um animal. Quando ele fica com o outro para cuidar, para que aquele ser fique bem e possa continuar a jornada junto a ele, né? E a partilha de alimentos, né, que é a comensalidade, é uma prática característica do Homo sapiens desde os tempos de caça e coleta. Tanto que, né, sabe-se que num primeiro momento a mulher ficava, né, para preparo e para cuidar, né, das crias, e o homem saía à caça. Então, ele cabia ao homem trazer esse alimento, mas que era dividido com os outros, tá? E quando a gente tem aí o domínio do fogo, então a gente percebe que o domínio do fogo é um marco muito importante, né? Para a questão da nossa evolução como espécie, né? Do Homo sapiens como espécie também. Que permitiu a questão da cocção dos alimentos, né? Modificando do cru para o cozido e dando origem à cozinha, que vai ser o primeiro laboratório do homem, né? Essa passagem do cru ao cozido foi interpretada como um processo de passagem do homem da sua condição biológica, única e exclusivamente, para a sua condição social, tá? Isso junto com a sua condição de cuidar, de ser cuidador, tá? E esse estudo da gastronomia mundial, ele vai nos levar a não só conhecer a arte de cozinhar, mas também com a relação com os recursos alimentares disponíveis, né? Porque, na verdade, cada ambiente, né, ela vai ser muito variado. A gente tem... por que, na verdade, hoje, a gente consegue fazer vinhos que são muito bons, por exemplo? Coisa que na França sempre foi muito natural, pela questão do tipo de solo, tipo de uva, tá? A questão de salinidade, de clima, tá? Tudo isso sempre influenciou muito nos recursos alimentares, tá? Hoje a gente tem tecnologia e a gente vai também falar sobre isso na 11ª aula, sobre como as questões tecnológicas nos auxiliam, por exemplo, a fazer os tipos de correções necessárias e a gente hoje conseguir ter vinhos que são premiados, tá? Mas essas variações, né, características de cada geolocalidade, na verdade, elas que vão permitir que espécies de alimentos, que existam esses regionalismos, tá? E por isso que, na verdade, a gente vai ter o surgimento de pratos distintos em cada uma dessas localidades. E, além disso,
além dessa questão da disponibilidade do alimento, a gente tem também a questão do hábito alimentar, né? Então, tudo isso, na verdade, faz parte de uma cultura alimentar, né? Junto com o quê? Com o poder econômico, né? Então, a gente tem a questão o quê? A disponibilidade, a cultura alimentar daquele povo e o poder econômico daquele povo. Então, por mais que de repente a gente tenha o Brasil, que a gente agora a gente está tendo até uma questão aí religiosa que está mudando ao longo dessas últimas décadas, né? O Brasil até então era um país que era mais católico, né? Você tinha como principal religião o catolicismo. E sempre se pregava que na Semana Santa você tinha que comer peixe, né? Na Sexta-feira Santa. E aí começou o quê? A ter aquela coisa de cultura, de hábito, né? Cultural, de se comer o bacalhau. Só que a gente tem que pensar que a gente não tem bacalhau no Brasil. O bacalhau tem que ser importado. Resumindo, ele é caro. Todo mundo tem condição de comer bacalhau? Não. Tá? Então, quem não pode vai comprar o quê? Vai comprar o peixe. Tá? Então, a gente tem que perceber que também alguns hábitos alimentares, eles são o quê? Eles são regidos pelo poder econômico. Nem todo mundo pode ter acesso a tudo, né? Em virtude o quê? Não do paladar, não a questão da disponibilidade, mas muitas vezes em questão ao bolso. Tem muita coisa que, por exemplo, eu gosto muito, mas a gente vai acabar comendo uma vez ou outra, porque são alimentos extremamente caros. A gente não pode comer aquilo ali todo dia ou toda semana. Às vezes não dá nem para comer todo mês, né? A gente tem que fazer realmente escolhas, né, que caibam no nosso bolso. E, na verdade, a gente, essa disseminação do uso, né, de diferentes tipos de alimentos entre os continentes, ele veio muito que a questão do comércio, a introdução de plantas, né, e animais domésticos de outras áreas. Então, isso vem desde da questão dos gregos e dos romanos, que tinham um comércio de grande porte, né? Então, desde daquela época, você já tinha essa questão dessa troca. Hoje, quando a gente para pensar, é muito mais fácil. A gente tem que lembrar que o Brasil, as Américas, de modo geral, foram descobertas o quê? No período das grandes navegações, onde se queria, basicamente, a questão das especiarias, tá? Então, e olha só o trabalho, né? Eram grandíssimas e extremamente complexas expedições para se achar especiarias e outros elementos que eram atrativos para essas pessoas, para esses comerciantes. E hoje a gente tem a globalização, onde, na verdade, se você tem um cartão de crédito, você consegue comprar esses alimentos com muito mais facilidade. Né? Numa cidade como São Paulo, você consegue, na verdade, comprar basicamente todos os alimentos, né, que existem no mundo, exceto aqueles que são extremamente complexos, tipo carne de tubarão, que tem lá na Islândia. Tá? Você vai ter algumas coisas que são muito típicas, que são muito pontuais, que vai ser mais difícil da gente encontrar, mas eles têm um tipo de carne lá, de peixe lá, de tubarão, que eles até deixam meio estragada. Tem uma coisa muito esquisita lá, tá? Mas que para eles é um alimento extremamente importante, para eles é uma iguaria, e que a gente aqui, isso não chega para a gente, tá? São coisas pontuais, mas que existem. Então, durante os séculos, né, tormentosos da Idade Média, porque os séculos tormentosos da Idade Média,
Só para a gente fazer um paralelo, foram as épocas que aquelas pestes, né, a peste negra imperou. Então, a gente tinha muita coisa acontecendo naquela época, e foi chamada da Idade das Trevas, né? Então, tanto que depois a gente teve o Renascimento, né? Então, você teve aí um aperfeiçoamento muito lento de como os alimentos eram produzidos, né? A alimentação não se desenvolveu, e, na verdade, você teve um recuo para práticas primitivas, né? E era uma época de muita penúria, de muita fome, né? Foi uma época muito, muito trágica em todos os sentidos. Para a gente ter uma ideia mais de data, né? Essa questão da importação, né, do influxo de plantas, né? Influxo aí está no sentido de importação, de se trazer plantas comestíveis, né, para a Europa. Acontece quando os árabes invadem a Espanha, né? Então, a península ibérica, né, ali na Espanha, na verdade, ela é considerada como moura, né? Por que moura? Porque você tem ela teve sob domínio árabe, ela tem uma influência árabe muito grande, principalmente a região da Espanha, considerada ali perto de Gibraltar, né, que é conhecida como Andaluzia. Tem uma cidade, que é Granada, onde você tem os banhos árabes, onde você tem um palácio, né, que é o Alcazar, que na verdade é todo árabe. Tá? Então, você teve ali esses invasores sarracenos, né, que levavam arroz para o sul da Europa, além de outros alimentos, como vegetais, frutas, condimentos e a cana-de-açúcar. Né? E só no século XII que o Mediterrâneo vai reconquistar a posição destacada no sistema comercial europeu e as especiarias voltam, né, a ter importância em toda a Europa. Então, por isso que, na verdade, a população do sul, ali da Espanha e do sul de Portugal, eles tendem a ter uma pele mais morena, tá? Isso é justamente em virtude dessa importância dos povos, né, árabes que invadiram essa região, esse povo mouro. Então, na Idade Média, as especiarias e ervas aromáticas eram usadas em banquetes para ostentar justamente riqueza, né? E Portugal, Espanha e Veneza competiam, né, justamente para o quê? Para financiar essas viagens marítimas para descobrimento de centros produtores, para justamente o quê? Conseguir se apoderar. E foi justamente numa dessas viagens que Colombo descobre a América, América do Norte, né? E que Cabral descobre o Brasil. Esse Cabral não tem nada a ver com o Cabral da minha família, pelo amor de Deus, tá, gente? Então, durante, tá, a história, a questão econômica e o monopólio do comércio, ele passa por muitos povos. E nessas conquistas e descobertas, houve um intercâmbio muito grande de alimentos e também de conhecimentos. Então, é lógico que Colombo, quando voltou, né, ele fez muito escambo com os índios. E eles levaram muitos ingredientes de cozinha para lá, tá? Ele só não encontrou o trajeto mais rápido para as especiarias do Oriente, mas ele voltou com muitos alimentos diferentes. Ele voltou com tomate, com outros tipos de batatas, né? Daqui. Voltou com abacaxi, voltou com abacate, com amendoim, com baunilha, com milho, com mandioca, com feijão, com pimentas, né? Fomentando, né, uma revolução nas receitas da época. E até o século XX, muitas descobertas técnico-científico importantes levaram ao progresso também
E a modificação de costumes alimentares, né? O aparecimento de novos produtos, como eu mostrei para vocês acho que 2 aulas atrás, a gente teve o começo que da industrialização. Então, por exemplo, os enlatados, né? O leite condensado, o chocolate em pó, a renovação de técnicas agrícolas industriais, ou seja, eu consigo produzir uma quantidade maior de alimentos para essa população crescente. Descobertas de fermentação, onde eu consigo ter um controle maior, tá? Produção. Por que isso foi tão importante? Porque eu consigo ter uma produção de vinho, de cerveja, de queijo e de iogurte também, né? Numa escala industrial, e consigo fazer o beneficiamento do leite. A descoberta de Pasteur foi fundamental para a gente hoje conseguir ter o leite, né, dentro de casa, sem ter a necessidade, por exemplo, da gente ter que ter o leite como vinha no começo do século XX, que tinha que ser comprado basicamente todo santo dia. Por quê? Porque ele era um leite cru, não pasteurizado, então esse leite estragava com uma facilidade muito grande, mesmo que refrigerado, tá? Mas com a questão da pasteurização, num primeiro momento esse leite passou a vir em sacos, né? Não sei se alguém pegou a época que vinha leite em saquinho, e depois ele passou agora para caixinha ou para recipiente de plástico, tá? Os avanços na genética, né, que a gente tem a aplicação do cultivo em plantas e criação de animais, eu, como bióloga, e mais do que isso, como geneticista, que é a minha formação, né, inicial, primária, e depois eu fui fazendo outras coisas na minha carreira, mas a minha formação primária é essa, eu me assusto muito ao ouvir, às vezes, as pessoas falarem, mas o alimento transgênico faz muito mal. Não, o milho transgênico ele não faz nenhum problema para o nosso organismo, tá? Porque, na verdade, a natureza, por si só, tá? Ela já faz essa questão toda do transgênico há muito tempo, tá? Agora, há, sim, uma interferência humana. Mas não tem problema? Pode ter problema para o solo, pode ter problema para outras questões, mas a gente tem que pensar que, na verdade, eu estou introduzindo um elemento genético diferente, que a própria natureza, com o milho, por exemplo, já faz há milhares de séculos, tá? Mas que esse material genético, né, esse DNA, quando entra no meu estômago, a ação do ácido, né, que vai ter dentro do estômago, esse DNA vai se degradar todo. Então, como é que ele vai me fazer mal? Não tem como, tá? É só a gente pensar cientificamente e usar a nossa racionalidade, tá? Agora, eu não vou falar em questão de solo, aí a gente tem que ter uma série de outros cuidados. Aí, se alguém for falar comigo nesse contexto, aí eu vou dar razão que pode ter alguns problemas, sim, tá? Mas para gente, em gestão de alimento, não tem, tá? Ainda ninguém conseguiu me convencer do contrário, tá? Se um dia alguém o fizer, eu sou a primeira a aceitar e contar para vocês, tá? Não tem o menor problema com isso. E ainda tem o desenvolvimento de processos técnicos para a conservação de alimentos, que isso é muito importante, tá? É lógico, a gente não quer uma alimentação cheia de ultraprocessados? É claro que não, mas a gente precisa, sim, de conservação de alimentos, mas uma conservação adequada, que não faça, né, mal para a nossa saúde, como é o caso dos ultraprocessados. Então, a mesa de refeição, né, por meio da comida, ela vai expressar esse aspecto elementar dessa subsistência do ser humano e a garantia da sustentação da vida. Ou seja, comer faz com que o homem avance, né? Ele avance na sua natureza, né? Como uma das suas maiores
urgências, e a comida vai constituir a vital necessidade para satisfazer a fome, né? O meio e o modo de suprir essa necessidade vai ser, né, ao longo da história, se fazendo por meio de diversos modos de produzir, né? As diversas formas de comer. A gente vai ter uma aula que a gente vai falar, na verdade, de muitos resgates que a gente vem fazendo de receitas antigas, por exemplo. A gente também tem que pensar que a gente também tem essa questão cíclica na cozinha, né? Que às vezes algumas receitas que foram muito feitas em dado momento, de repente elas se perdem, né? E podem ser resgatadas um pouco mais lá para frente. Essas receitas, né, num dado momento, elas contam muito do contexto histórico, do contexto cultural de uma geração, ou de uma cultura, ou de um país, né, ou de uma época vivida por uma comunidade. Então, ele não se diferenciou, esse comportamento alimentar, não só, tá, pela questão do biológico, como a gente falou lá atrás, mas pela questão da comensalidade, ou seja, pela função social de se reunir à mesa, né? Então, a cocção do alimento, ela adquiriu essa enorme importância nesse plano, né? Por favorecer essa questão das interações sociais, né? Então, a carne fresca, a bebida fermentada, o sal e o azeite, eles vão se tornar o quê? Características das festas e das relações, da boa convivência e dos símbolos, né? Das relações de amizade. Tanto que quando você quer fazer alguma reunião com os seus amigos, o que a gente faz? Vamos lá para casa, a gente vai cozinhar junto, né? Você não convida para sua casa alguém que você não queira bem, ainda mais se for para cozinhar, né? Se a gente for cozinhar junto, é alguém que a gente tenha muita intimidade, até mesmo para a gente dividir uma cozinha, né? Então, a gente, na verdade, consegue aí reparar em duas finalidades para essa atitude humana do comer, né? Então, a gente tem essa finalidade que a gente já falou, dessa questão da subsistência, né? Ou seja, eu preciso adquirir calorias para o meu corpo, né, subsistir. E a segunda é a questão da comensalidade, ou seja, eu preciso viver como comunidade, eu preciso me relacionar, então eu preciso ser um ser social. Então, é essa questão de dividir, de partilhar a mesa. Então, nessa abordagem, né, mais antropológica, a maneira de comer, ela tem seu vínculo com o seu próprio grupo, com a história, né, com esse vínculo que vai se situar intimamente no âmbito da casa, da família, né, da cultura, que vai ser capaz de evocar vivências, né, íntimas, né. E alguns alimentos vão se tornar figuras simbólicas de um grupo social e vão ser essenciais em celebrações coletivas, né. Por exemplo, o bacalhau na, na Semana Santa, né? A rabanada no Natal, o panetone no Natal, né? E essa questão do comer, a gente tem que lembrar também muito, por exemplo, das culturas, né? Então, a gente tem que lembrar que tem culturas que comem com as mãos, culturas que usam os talheres, né? Então, culturas que usam hashi, né? Então, a gente tem que lembrar que também a gente tem essas questões das culturas aonde se come, né? Como se leva o alimento à boca, tá? Então, a gente tem que ver o comer, né? Era uma manifestação clara das novas relações pacíficas, né? Sempre o quê? Aprofundando o diálogo. Então, era uma forma de se marcar um fim de um conflito. Então, na verdade, quando a gente vê até
essa questão de muitas pessoas numa mesma refeição era uma prática de comunhão, aberta ao perdão, à hospitalidade, à amizade, né? Tanto que a gente tem uma das obras mais importantes, né, da nossa história, que é a Última Ceia, né, do Da Vinci. Ela está lá onde Cristo está justamente o quê? Partilhando o pão e o vinho com os seus 12 apóstolos. Ô, professora, a senhora viu a nova montagem da nova Santa Ceia? Eu vi. Onde Jesus está com o computador? Eu vi, cada um com o seu zoomzinho lá. Eu achei ótimo. Eu vi, achei muito boa. Eles fizeram ótimas, né? Aliás, com grandes quadros, eles fizeram agora montagens muito boas. Fizeram uma com que na verdade, essa é politicamente incorreta, mas o Van Gogh, né? Como é que o Van Gogh usaria a máscara, né? Porque Van Gogh, ele só tinha uma orelha, né? Fizeram uma também com vários quadros, assim, essas são as que eu lembro agora, mas esse eu vi também, é muito boa. Então, esses grandes banquetes, né, como eu falei para vocês, eles vão começar lá atrás, com os egípcios, os assírios, os fenícios, os persas, os gregos e os romanos, né? Eles vão o quê? Começar justamente esses banquetes como uma forma o quê? De adoração aos deuses, tá? E depois aos reis, mas no momento inicial, toda essa questão de oferenda, tá? Seria para os deuses. Normalmente ao final de uma guerra, tá? Então, a gente tem, né, na Idade Antiga, né, a gente tem essa questão dos banquetes, né? E a gente tem aí como alguns marcos, né? Surgimento de cidades, aparecimento de escrita, e também acontecem os primeiros banquetes, que sempre com essa alcunha religiosa, tá? Ou seja, eram banquetes focados para reis, tá? Então, se usava muito carne de cabra, de carneiro, de cordeiro, de veado, aves grelhadas, se usava pão, vinho, cerveja e bolas, frutas e bolos adoçados com mel. Então, basicamente, essas são as sobremesas, tá? Jantares eram feitos com base desses alimentos, tá? Então, a base da alimentação grega era a cevada, né? Que não era consumida na forma de pão, mas era uma massa feita com adição de alguns líquidos, né, como água, azeite, mel e condimentos, ou ainda como alguns grãos descascados, cozidos e secos, tá? Mas a dieta grega era muito diversificada. Então, tinham cereais diversos, né, como arroz e trigo. Por ser uma região beira-mar, tinha muitos peixes e frutos do mar, atum, dourado, marisco, polvo, né? E as carnes vinham em segundo plano, né? Como o veado, a lebre, os caprinos, os ovinos, né? Reparem que quase não, a gente não via aí a carne de boi, né? Tinha muitas aves, a perdiz, galo, ganso, né? Bebia-se muito vinho, usava-se muito azeite, tá? Então, esses eram os grandes banquetes quando a gente pensa na Grécia. E se a gente pensar ainda hoje, a cozinha mediterrânea usa muito esses elementos. Vocês vão ter aí uma disciplina focada na cozinha grega, e a cozinha mediterrânea, desculpa, e vocês vão reparar que a cozinha mediterrânea ainda tem muito dessa coisa, muito dos pescados, né, dos frutos do mar, muito dessas carnes, né, usa-se muito o leite de cabra, né, o leite de ovelha, né, muito essas aves, como o perdiz, como o pato, né, e, na verdade, muito vinho e muito azeite, tá, e pão, tá, então essa alimentação aí
ela é até hoje muito usada nessa região mediterrânea. Então, aqui só para vocês terem ideia de como era um banquete, a representação de um banquete naquela época. Né? E tinha uma bebida rústica e de valor sacro, chamada sion, que era feita a partir de farinha de sêmola e hortelã com pimenta. Tá? E foi na Grécia que surgiu a panificação artística, né? Um pouco mais elaborada que do Egito. Né? Oi? Alguém falou alguma coisa? Tá? E a Grécia é o berço do surgimento dos azeites e dos vinhos, né? Também é mãe do termo gastronomia, que é o estudo das leis do estômago. Então, eles davam muito valor, os gregos, né, às refeições comunitárias, em grandes espaços. Para esse povo, o ato de se alimentar tinha um valor artístico, tá? Então, eles tinham muito essa questão da comensalidade, tá? Então, era um meio de nutrir não só a questão do corpo, né, para a guerra, mas também era uma questão de nutrir a alma, tá? Então, normalmente era muita comida, mas com música, né, com bebidas, né, para justamente se nutrir o corpo e a alma. Então, a alimentação não tinha talher, tá? Se fazia com a mão e não se sentava à mesa como a gente faz. Eles ficavam reclinados em divãs, ficavam debruçados sobre mantos, com cotovelos apoiados em almofadas, sem pressa alguma, tá? E quem servia, então você tinha escravos, né? Que na verdade faziam toda a parte de servir os convidados. E os cozinheiros eram homens livres, né? Ou seja, a gente percebe a valorização da profissão. Por quê? Porque para você ser cozinheiro, que na verdade você passa a ter um status de honra, né? Você passa a ser livre, tá? E tem alguns registros de surgimento de escola de culinária em Atenas, né? E muitas biografias enfatizam que os costumes da mesa grega, né, vão também influenciar mais tarde a mesa romana. Já no Império Romano, a gastronomia vai alcançar limites inimagináveis, né? Literalmente o céu é o limite. Então a gente vai ter, de fato, a influência grega e de outras culturas, mas vai ter o quê? Aí a gente vai ter um intercâmbio maior de produtos oriundos de outros lugares do mundo, né? E um valor monetário por alguns deles, né? Então, aqui um exemplo, tá? De um banquete romano. Então, a alimentação romana era basicamente de vegetais e frutas. Então, se consumia muito alho, cebola, nabo, romã, laranja, uva, né? Do grego, eles vão herdar o quê? O prato típico composto de cevada, né? Uma espécie de mingau, que quando mais requintado levava vinho e miolos de animais na sua composição. Somente as pessoas mais nobres comiam carne, tá? De todo tipo de animal, exceto de bois, porque eles tinham como um animal de tração, ou seja, o boi, o carro de boi, né? Ele era feito para levar coisas, levar pessoas, tá? E também se alimentavam de peixes e frutos do mar, tá? E, obviamente, entram as especiarias como pimenta, orégano e salsa. E como a gente falou um pouquinho também lá atrás, eles produziam muitos pães, tá? Que no começo era uma tarefa feminina, mas a partir do século III surgem padeiros e padarias, tá? E tinham 3 tipos de pão. O panis mundus, né, que é considerado de primeira qualidade, o panis secundários,
que era a partir de uma farinha de segunda linha, que continha mais farelo, e o panes sórdidos, que era um pão de baixa qualidade, que era consumido pelos pobres, tá? Muitas vezes seu consumo era feito sempre associado a outros alimentos, especiarias como ovos, anis e figos, que podiam ser tanto frescos como secos. Então, muitos alimentos a gente come hoje achando que são alimentos recentes, né? Mas quando a gente para pensar, são alimentos que já são consumidos há muitos séculos, tá? E entre as bebidas, né? Eles consumiam basicamente o vinho, tá? Mas existiam alguns outras bebidas, tá? Como a posca, que era uma bebida feita de vinagre e água, que normalmente era consumida por pobres e soldados. O zitum, que é uma cerveja feita de cevada ou trigo. E o camum, que era uma bebida também feita de cevada, mas também passava por um processo de fermentação. Então, quando se fala em Roma Antiga, né, a gente logo tem a ideia de grandes banquetes, né? Não havia limite nesses banquetes, né? Eram verdadeiros espetáculos, também muita música, como na Grécia, só que agora, além da música, eles colocavam bailarinos, acrobatas, lutas de gladiadores, literalmente o céu era o limite, tá? Então, além de uma mesa extremamente farta, tá? Com sopas, saladas, carnes, né? Peixes, aves, frutas, pães, queijos, né? E vinho, né? Ainda tinha, na verdade, toda essa festa com música, com balés, com acrobatas, com lutas. E eles usavam muitas especiarias, por quê? Porque quando a comida estava meio meio passada, eles disfarçavam com as ervas, tá? E tinha uma coisa que era muito peculiar, que eram os vomitórios, tá? Que era uma sala onde, na verdade, se você já tinha atingido, né, seu limite máximo de comer, você ia lá, vomitava, olha que absurdo, né? Para poder voltar e comer mais, né? Então, é algo, assim, para a gente hoje inconcebível, né? Mas as pessoas comiam, comiam, comiam. Quando chegavam no seu limite, para não parar de comer, elas iam vomitavam para poder voltar e comer mais, né? Então, era algo totalmente louco, né? Então, aqui tá, essa aqui é uma foto real, tá? De um local em Roma, tá? E aqui tem um vomitório. Então, isso aqui é a foto de um vomitório que eles, numa escavação, acharam, tá? Então, esse período, né, deixou um legado muito grande quando a gente fala de uma evolução técnica na gastronomia. Então, teve a criação de caldeirões, né, onde as panelas deixam de ser feitas de barro, né, e proporcionam maior segurança na preparação dos cozidos, né. Os fogões deixam de ser situados em espaços públicos e passam para locais privados, né, e a partir daí começam alguns elementos de etiqueta, como o uso de utensílios, tá, para alimentação individual. Então, normalmente, aí vão surgir o quê? O que a gente conhece como os garfos, as facas, as colheres, os guardanapos, né? E olha que curioso, na verdade, cada convidado trazia o seu. Então, numa casa não se tinha, por exemplo, o que a gente tem hoje, né? Um faqueiro gigantesco, né? Ou quando você vai dar uma festa, você normalmente contrata, né? Se aluga isso, né? Na verdade, cada comensal, cada convidado levava os seus talheres e seu guardanapo, tá? Então, durante esses séculos, né, o século XVI e XVII, o banquete vai se localizar entre o teatro de corte
uma festa comemorativa, né? Uma manifestação refinada e significativa que vai adquirir a mesma linguagem expressiva e os mesmos cânones, né? Que vão ter, né? A teatralidade. Então, aqui, por exemplo, né? Um grande banquete aí já do século XVI e XVII. A gente pode ver claramente a mudança, né, das mesas e também do vestuário, né? Então, na Europa do século XVI, a comida era organizada de forma espetacular, né? Então, na verdade, os cozinheiros, eles não eram só cozinheiros, eles eram artistas, né? Porque eles faziam pirâmides, faziam fantasias arquitetônicas para os banquetes, né? E o banquete real era como uma ópera, né? Os intérpretes estavam sempre muito bem vestidos, né, à mesa, e os espectadores em pé, à volta bem próximos, né, para ver a comilança. Sim, era isso mesmo. Então, tinha gente que não participava da comilança, tá, gente? O pessoal ficava olhando, tá? Eu não sei quem faria isso, mas tinha gente que fazia, que ia lá só para olhar os outros comerem, tá? Já no começo do século XVII, você tinha um mestre de banquete, que era o Robert May, que ganhou a mesma fama e notoriedade, né, com uma torta navio de guerra, né, que era elaborada para aqueles banquetes que se faziam, né, e essa torta era tão monumental que para chegar no salão, eles tiveram que desenvolver uma carroça ainda maior, né, de acordo com um autor, que é o Strong, esse navio, né, ele, todo de massa de torta e açúcar, né, ele entrou no salão para bombardear um castelo, né, que era edificado de papelão revestido de doces, tá? Devidamente dotado de muralhas, torres e pontes elevadiças. Então, vocês imaginam o tempo que o cara demorou para fazer, tá? Uma obra dessas. Então, a gente tem que pensar que esses caras que começaram a se, lá no século XVI e XVII, começaram a se manifestar e se destacar como os grandes cozinheiros, né? Eles não surgiram do nada, né? Esses caras, eles surgiram, na verdade, né, a partir, né, dos primeiros alquimistas e cozinheiros, que datam lá de 1300 a 1500 depois de Cristo. A alquimia, ela se inicia em Alexandria, né, que é uma cidade que fica ali na foz do Rio Nilo, no Egito. Então, quando vocês repararem, tudo que a gente fala, né, tudo converge, né, para o início no Egito. Então, a gente vê a importância do Egito para não só para as civilizações, mas como para a medicina, como para a gastronomia, né, como para todos esses saberes, né, esses conhecimentos. Então, a gente tem que lembrar que eu já falei para vocês desse livro, ele infelizmente saiu de linha, mas ele é extremamente interessante. O título dele é O que Einstein disse a seu cozinheiro, porque ele justamente trata dos fenômenos físicos e químicos que acontecem quando você está cozinhando, tá? Então, quando a gente está na cozinha, na verdade, os alimentos estão sofrendo processos químicos e físicos. Então, quando a gente vai elaborar uma receita, a gente desperta basicamente 3 sentidos. Né? A gente desperta o olfato, o paladar e a visão, né? Então, a gente vê que ao decorrer dessa elaboração, a gente está transformando esses produtos, né?
que transcende tudo que seja palpável ou visível, né? Quando a gente consegue mudar essa natureza, né? Isso a gente observa muito hoje, né? Com o advento da cozinha molecular. Então, o que é a alquimia, né? A alquimia é uma prática que combina elementos da química, da física, da biologia, da medicina, da semiótica, do misticismo, do espiritualismo, da arte, da antropologia, da astrologia, da filosofia, da metalurgia e da matemática, né? Então, esses alquimistas eram pessoas muito respeitadas e importantes nessas primeiras civilizações. Então, alguns, influenciados pelo conhecimento científico moderno, atribuíam, né, um caráter de protociência. A gente tem que lembrar que ela possui mais atributos ligados à religião do que à ciência, né? E parte dessa confusão de tratar a alquimia como uma protociência é que nos dias de hoje se tem a alquimia física, né, que se manipulava substâncias químicas para obter a substância, outras substâncias, né? Então, a alquimia, ela tinha essas duas vertentes antes, né? Você tinha essa parte toda, onde você tinha astrologia, filosofia, onde você tinha essa questão muito mais relacionada a um caráter religioso, mas se tinha também essa questão de querer converter um metal em ouro, tá? Então, você tinha essa questão química importante. Então, ela se difundiu por muitas civilizações, né, como chineses, hindus, egípcios, árabes e europeus. E ele tinha alguns ideais que eram inatingíveis, né? Que era a pedra filosofal, onde eles achavam que era possível transformar o chumbo e qualquer outro metal em ouro, que era a transmutação, né? E aí eles tinham essas ideias que a gente hoje sabe que são impossíveis, né? Você transformar um elemento em outro, na verdade, um dos poucos que a gente consegue fazer, que a gente não consegue fazer, na verdade, mas que é possível na natureza, vai demorar alguns milhares de anos, é o grafite com muita pressão e temperatura, que pode se mudar, pode se transformar num diamante, né? Mas isso, na verdade, como eu falei para vocês, tem que ter muita pressão, muito tempo e a temperatura correta, né? Então, mas quando eu falo milhões de anos, eu estou falando numa escala geológica, tá, gente? Milhões de anos, literalmente, tá? Então, cozinhar é uma das atividades humanas mais antigas, né? Mas antigas, quando a gente está falando de 7.000 anos, tá? Quando o homem dominou o fogo. O ofício do cozinheiro, a gente não sabe exatamente quando surge, tá? Mas alguns relatos desses suntuosos banquetes da corte da Mesopotâmia, eles são relatados por volta de 3.000, 3.500 antes de Cristo, tá? Então, mostra também o quão antiga essa profissão. Então, justamente por isso que naquela época, né, os cozinheiros, por meio de sua arte, contribuíam para o aumento do prestígio e do poder, né, que eles tinham junto a quem serviam, e acabavam por conquistar eles próprios prestígio e regalias que os distinguiam entre os seus pares. Que é o que a gente vê hoje, gente. Na verdade, um chefe de cozinha que consegue fazer a sua alquimia na cozinha, que consegue fazer a sua química na cozinha, ele o quê? Ele conquista o seu lugar, o seu prestígio e vai conseguir, na verdade, se destacar e ser muito bem remunerado. Né? Vejam um Alex Atala da vida, a Helena Rizzo, o Claude Troisgros, a Paola Carosella, esqueci o nome dele agora, o Felipe Bronze, tá? Só alguns dos que eu estou lembrando. O Fogaça. Oi?
para isso, tem que se destacar, né? Porque até hoje ainda não é uma profissão regulamentada, né? Como assim? Que sentido? Porque ela não está como uma profissão regulamentada, não tem um salário fixo, entendeu? Um salário base, não tem. Então, se você tiver um bom desenvolvimento... Piso, né? Não tem piso. Não tem piso. Não tem piso. Então, até hoje não. Um conselho, tá? Mas, gente, será que isso é mais importante eu ter um piso dentro de uma categoria? Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Nem sempre os pisos são respeitados, tá? Nem sempre um professor ganha o piso, nem sempre um engenheiro ganha o piso, tá? Então, a verdade. Mas ter como base, né? Mais ou menos, ter como base. Mas, na verdade, como qualquer profissão do mundo, quando você é bom, quando você se destaca, tá? Você vai ganhar melhor. Essa, na verdade, é a grande realidade de qualquer profissão. Se você for um bom médico, você vai ganhar bem. Se você for um bom fisioterapeuta, você vai ganhar bem. Se você for um bom advogado, você vai ganhar bem. Se você for, tá, um bom cozinheiro, você vai ganhar bem. Eu vejo muito advogado por aí que, na verdade, não é nem advogado, porque fez um bacharelado em direito, mas não conseguiu passar na prova da OAB. Tá, eu tenho uma regulamentação de piso para advogado. Ou pior, conheço vários casos da pessoa que se formou em engenharia, tem a carteira do CREA, tá? Mas não conseguiu até hoje emprego como engenheiro. E ganha o piso, por exemplo, de um técnico. Isso diz alguma coisa? É a crua realidade do Brasil. Sim, na verdade, se você for bom, se você se destacar, você, na verdade, vai conseguir conquistar seu lugar ao sol. Independente de ter a sua regulamentação ou não. Olha, Lene, eu acho que esse negócio sobre o PIS salarial, sobre você pode receber vários salários, mesmo se você é informado, isso é no mundo todo, não só no Brasil. Verdade. Tá? Então, na verdade, tem que se pensar que é uma profissão, tá? A profissão de cozinheiro é uma profissão que ela existe há muito tempo, tá? Há pelo menos 3.000 anos, tá? Conforme, né, foram se passando os séculos, os cozinheiros foram cada vez mais se diversificando e ficando mais importantes, né? Conforme a diversificação da culinária foi acontecendo, eles foram, né, ficando mais importantes, né? Foram adquirindo mais importância nos cenários, né? A gente tem que pensar nisso, né? Por exemplo, conforme foram tendo as navegações, o Renascimento, a gente começou a ter o quê? A ter a diversificação dessa culinária, porque, na verdade, vem ingredientes de outras localidades, né? Começa a ter uma colaboração entre países, começa a ter viagens, né, entre países, então começa a ter troca. Então, se eu sou da França e vou até a Itália e vejo que o hábito alimentar da Itália é diferente, vejo coisas diferentes lá que eu acho interessantes, eu vou querer levar para o meu país. Tá? E aí a gente tem que lembrar o seguinte: naquele tempo, gente, o povo não tinha restaurante, tá? O que acontecia? Normalmente o pessoal levava os seus cozinheiros.
Então, quando os cozinheiros iam de lugares para outros, eles acabavam também aprendendo receitas, né? E muitas das vezes acabavam adaptando para a realidade do local deles, né? Já que muitas vezes, por aquele motivo que eu falei para vocês lá, né, no comecinho, eu não tinha, por exemplo, um solo que fosse apropriado para cultivo daquele alimento, tá? Então, se adaptava. Eu vou fazer com o que eu tenho aqui, tá? Já vi como é que você está fazendo e tal, mas eu vou adaptar para a minha realidade. Então, a fundação da cozinha francesa, ela veio, né, com Lavarrène, que foi o chefe, né, do Luís XIV, que era conhecido como Rei Sol, tá? E esse Lavarrène, que foi o autor do livro La Cuisine Françoise, que pela primeira vez vai sistematizar algumas receitas, né? E que retirou excessos, né, que caracterizavam a gastronomia da época medieval. E aí, na verdade, você tem o Marie-Antoine Carême, que, na verdade, ele foi o criador da haute cuisine, que expandiu esse legado e transformou, né, o molho no núcleo central da cozinha francesa. Ou seja, cozinha francesa sem molho não existe, né? Então, ele vai aprimorar a questão dos molhos e da pâtisserie, né, que, na verdade, a cozinha francesa é muito conhecida pelos seus molhos e pela sua pâtisserie, né? E vai fixar os comportamentos, né, da cozinha moderna e, na verdade, a questão da invenção das panelas e dos utensílios que a gente usa hoje. Tá? E como eu falei para vocês, sair para comer fora não era comum nessa sociedade europeia, né? Nem em qualquer sociedade, né? Os prazeres de uma boa mesa eram privilégios de classes abastadas que tinham dinheiro, tá, para comprar bons produtos e tinham cozinheiros excelentes, né? E faziam o quê? Seus banquetes no seu dia a dia, faziam boas refeições no dia a dia e faziam também os banquetes para receber seus convidados, tá? Então, normalmente você tinha o quê? As feiras de rua, tá? Onde as pessoas vendiam pratos compravam as comidas, né? E a gente tinha estabelecimentos que vendiam pratos de comidas, tá? Então, na verdade, a gente tinha as estalagens ou hospedarias. Na verdade, esses locais serviam a comida que o anfitrião quisesse na hora que ele determinava em mesas comuns a todos, tá? Então, você está numa estalagem, ok, mas você vai comer, a bem da verdade, o que eu vou servir e na hora que eu quero servir em mesas comunitárias. Não tem essa minha mesa, sua mesa, me dá a conta agora, não. Eu quero comer agora, eu quero, não, comer depois, não. Você vai comer agora na mesa aqui, essa mesa que normalmente era uma mesa comunitária, tá? Na hora que eu quiser e o que tiver para comer. As tabernas, tá? Eram basicamente mais ligadas para bebida, tá? O foco de taberna era bebida. E quando você ia para uma taberna, você comia o cardápio do dia e também alguns horários pré-determinados, tá? De novo, normalmente em mesas, né, compartilhadas. Os trateurs, né, que na verdade tinham refeições completas, né, mas uma refeição completa única ao dia, com um preço fixo, tá? Mas também sem deixar escolha ao comensal. E os cafés, tá? Que na verdade vendiam bebidas coloniais, como chá, café e chocolate, além de alguns petiscos e doces. Então, eram esses 4 tipos, tá, de estabelecimentos que vendiam comida, tá? Mas, assim, na verdade, não eram lugares onde normalmente nobres, tá, pessoas nobres iriam.
Então, aqui, fotos, está aqui à esquerda, no alto, uma foto de uma estalagem, ao lado de uma taberna, tá? E depois de uma ratayer, tá? O café, infelizmente, eu não achei foto, uma imagem de um café. Procurei, não achei. Tá? Os cafés eram frequentados pela alta sociedade, tá? Eles também serviam de palco para discussões políticas, e as tabernas, estalagens e hospedarias, na verdade, eles atendiam os viajantes e os operários. Como eu falei para vocês, você não encontrava a alta sociedade, né, os nobres, em tabernas, estalagens e hospedarias, tá? Então, na verdade, essas pessoas gostavam das tabernas e das estalagens, por quê? Porque eram pessoas que normalmente estavam na estrada e queriam conversar, queriam ver gente, queriam trocar ideias, tá? E até então a gente não tem aí um conceito que a gente tem hoje de chegar num lugar e pedir um cardápio onde o cliente possa escolher o que bem entende para comer, tá? Então, na verdade, existem duas versões para o aparecimento do primeiro restaurante, tá? De qualquer modo, perdão, gente. O primeiro restaurante, ele surgiu em Paris, tá? Em meados do século XVIII, tá? Em 1765. A primeira foi descrita no livro de Flandrin e Montagnard, tá? Que diz que o primeiro restaurante surgiu em 1765 e o dono seria o boulanger, né? Que boulanger é pão, né? E boulanger é padeiro em francês, e boulangerie é padaria, tá? E, na verdade, ele teria sido a primeira pessoa a anunciar a venda de sopas, tá? Sopas restauradoras. E aí seria o Boulon Restaurante em francês, tá? Restaurant. E daí o nome de restaurante de restaurador, tá? E essas sopas, né, supostamente restauravam a saúde de quem tinha problemas na digestão. A segunda versão, que é proposta por uma pesquisadora do London College, atribui que o primeiro restaurante, né, ele surgiu, na verdade, em 1766, por Marthurin Rose de Chantoise. E esse Chantoise vendia comidas saudáveis e, principalmente, alguma bouillon restaurant, ou seja, ele vendia comidas saudáveis e alguma sopa restauradora. Tá, então, de alguma forma, o nome restaurante, né, surge dessa sopa restauradora. Não se sabe ao certo, né? Sabe-se que foi em torno de 1760, ou 65 ou 66, com essa sopa restauradora, mas não se sabe qual dos dois aí, tá? Ou um ou outro, pelo que se sabe aí por esses pesquisadores, tá? Mas, apesar do serviço ser semelhante, o cardápio é restrito basicamente a sopas, tá? E aí, só em 1782, ou seja, quase 20 anos depois, também em Paris, tá? Uma outra pessoa, que é o Antoine de Villiers, ele fundou o primeiro restaurante, tá? Nos moldes do que a gente, tá, conhece hoje, que é o La Grande Taverne de Londres, tá? Onde ele tem 4 aspectos, né, que viriam a ser essenciais num restaurante que a gente entende como um restaurante de luxo, que é um salão elegante, garçons bem treinados, uma adega bem escolhida e uma
Cozinha Requintada, tá? E ele foi o autor, tá, de um livro chamado L'Art de Cuisiner, que tornou ele um ícone. Então, o restaurante, como a gente conhece hoje, com salão, com mesas, com garçons, com uma adega e uma cozinha, tá? Ele vai ser o quê? Pelo final, tá? Do século XVIII. Então, basicamente, aí a gente tem os restaurantes existindo há cerca de 240 anos, tá? Então, aqui a foto, não uma foto, mas uma representação do que seria, tá? Um restaurante, como seria. Aqui o livro que eu falei para vocês, né? Da arte de arte de cozinhar. E é isso, gente. Alguma dúvida? Não. Nem Essa aula, Não. essa aula devia ter vindo antes da essa aula devia ter vindo antes da prova, clareou bastante coisa que estava na prova, professor. Também acho, Lécio. Eu quero saber o resultado da prova. Assim que eu acabar que a gente acabar a aula, eu vou passar para vocês. Eu vou passar para vocês, não, vou lançar no sistema, tá? Tudo bem. Deixa eu pegar aqui a prova de vocês para a gente corrigir. Eu nem anotei o que eu respondi. Professora, quando a gente pergunta, minha mãe mandou, a gente nem anota. A gente vai na fé mesmo. Porque, na verdade, gente, não tinha nenhuma questão que eu passei para vocês que envolvesse esses conteúdos. A habilitação? Mas esse de hoje parecia, deu uma clareadinha da outra. Pode ter clareado, mas não tinha nenhum conteúdo da prova aqui. Não tinha, mas deu uma clareada, deu para associar algumas coisas. Sim, porque, na verdade, esse é o ponto, gente. Conforme a gente vai vendo, tá, a matéria, ela é uma conexão, né? Os saberes, né? Os conhecimentos, eles vão o quê? Eles vão se agregando. Então, é lógico, tem coisas que eu vou voltando, tem coisas que vocês já viram. Então, quando eu falo de um conhecimento novo, ele acaba do outro. Então, isso é comum, tá? Mas nenhum conteúdo da aula de hoje estava na prova. Que nem assim, tem coisas que a senhora fala que a Pro Roseli já falou também, o professor Marcão já falou, então, assim, cada professor vai intercalando com o que o outro está falando. Aí, tipo assim, eu já ouvi a senhora falar, o professor Marcão já falou sobre isso, então, entra mais na cabeça. Mas isso é normal. Alguns conteúdos se sobrepuram. É normal, tá? Deixa eu pegar aqui a prova de vocês para a gente fazer a correção. Só um minuto. Natália, você entendeu? Faz uns bolinhos assim, ó, tipo uns bolinhos com a mão, depois você vai esticando. É mais fácil. Faz essa receita para todo mundo aí, meu. Depois. Não, eu... aqui, ó. Aqui. Não, se eu quiser aparecer, ó. A câmera ali, ó. Bolinho de quê? Tá fazendo hot roll. Laércio, sextou, amigo. Sextou. Manda pra cá também. Caramba! Manda pelo iFood. Pelo Uber Eats. Laércio, por favor, manda pelo Uber Eats, que eu sou Uber, tá? A gente torce pelo Uber. Vamos lá, primeira questão, gente.
No que diz respeito à Revolução Neolítica, analise as proposições abaixo e, a seguir, marque a alternativa em que estão corretas. 1. A Revolução Neolítica permitiu a domesticação de plantas e animais, sendo, a partir dessa mudança, a origem fundamental de grandes civilizações ocidentais. 2. Dividiu a pré-história em duas fases, a paleolítica e a neolítica, levando a uma grande mutação de ordem social e ideológica da história da humanidade. 3. A Revolução acarretou em novas habilidades para fabricar instrumentos, importantes para a melhoria das práticas agrícolas. Entretanto, não se observou mudanças na divisão de trabalho entre homens e mulheres. 4. Apesar do cultivo variado de vegetais, ervas, plantas, raízes, grãos, a Revolução Neolítica pouco possibilitou descobertas e aperfeiçoamento de práticas culinárias dietéticas. 5. Pode-se dizer que a Revolução Neolítica, também chamada de Revolução Agrícola, foi uma transformação na forma de obtenção de alimentos, sendo considerado um desafio vencido pela humanidade na sua primeira grande ruptura cultural. Tá? E aí, estão corretas as assertivas, tá? Aí ele pergunta, aí tem a resposta 1, 2 e 5, tá? 2, 3 e 5, 1, 2 e 3, 1, 2 e 4, todas estão corretas, tá? Então, vamos analisar aqui essas questões, tá? A Revolução Neolítica permitiu a domesticação de plantas e animais, sendo, a partir dessa mudança, a origem da fundação de grandes civilizações ocidentais. Tá? A Revolução Neolítica, de fato, ela permite o quê? O que acontece na Revolução Neolítica? Basicamente, aqui na Revolução Neolítica, a gente vai ter o homem dominando o fogo. Então, eu consigo domesticar, consigo agricultura, né? Só que, gente, eu não domestico planta, né? A gente domestica animais, tá? 2, dividiu a pré-história em duas fases, a paleolítica e a neolítica, levando a uma grande mudança, né, de ordem social e ideológica na história da humanidade, tá? Isso está correto, tá? Três, a Revolução acarretou em novas habilidades para fabricar instrumentos, importantes para a melhoria de práticas agrícolas. Entretanto, não se observou mudanças na divisão de trabalho entre homens e mulheres. Correto, tá? Apesar do cultivo variado de vegetais, ervas, plantas, raízes, grãos, a Revolução Neolítica pouco possibilitou as descobertas e aperfeiçoamentos de práticas culinárias e dietéticas. Está errado isso aqui também, tá? Por quê? Porque, na verdade, se eu domino fogo, eu começo o quê? A aperfeiçoar a prática culinária. Então, eu já vi que a 1 está errada e que a 4 está errada, tá? 5. Pode-se dizer que a Revolução Neolítica, também chamada de Revolução Agrícola, foi uma transformação na forma de obtenção de alimentos, sendo considerado um grande desafio vencido pela humanidade na sua primeira grande ruptura cultural. Então, quais as questões estão certas, tá? A questão 2, 3 e 5.
Os hábitos alimentares são carregados de simbolismos. Alguns chegam a mencionar que somos devoradores de símbolos, assim como de alimentos, e que os nossos hábitos se constituem de elementos que são significativos para pensar a identidade social de seus consumidores. Para alguns antropólogos, os alimentos preparados em situações especiais servem para honrar os demais, passando a ser um suporte de criação e manutenção das relações sociais, não sendo dessa forma destinado a alimentar como a comida que fazemos no dia a dia. Dessa forma, podemos considerar que os nossos hábitos alimentares sofrem influências da cultura que fazemos parte B, das nossas lembranças, da indústria alimentar, da família, todas as alternativas acima. Resposta correta, todas as alternativas acima. A outra questão. Nosso comportamento alimentar é influenciado decididamente por nossas crenças, pelos mitos e tabus relacionados a diversos alimentos. A falta de informação sobre os alimentos e alguns mitos existentes, assim como as filosofias e doutrinas alimentares, levam os indivíduos a algumas situações a alimentarem-se de forma não apropriada, deixando de ingerir certos alimentos essenciais ao nosso organismo, causando desnutrição e carências nutricionais. Considere as assertivas abaixo em relação a crenças e tabus. O comportamento alimentar é determinado por questões exclusivamente econômicas. A alimentação de muitas pessoas é influenciada por mitos e transmitidos por pais e avós. O tabu está relacionado ao que é proibido e impuro. Tabus existentes em uma cultura necessariamente existem outras. Muitas pessoas alimentam-se de forma inapropriada devido a tabus, superstições ou crenças. Estão corretas as afirmativas, tá? Gente, vamos lá. Vamos parar a pensar. De novo, essa aula foi foi a nossa última aula presencial que eu falei disso, tá? O comportamento alimentar é determinado por questões exclusivamente econômicas, não, tá? Tem até no slide que a gente fala isso, que a gente fala de quais são as questões alimentares. Eu até lembro que eu fui para a lousa, escrevi para vocês, né, essas questões. Então, na verdade, a gente não tem só a questão econômica, a gente tem a questão... Eu lembro que eu falei para vocês, a gente tem 5 comportamentos que afetam, né, a questão alimentar. Está na segunda aula, se vocês forem lá nos slides, está na aula 2 isso, tá? A alimentação de muitas pessoas é influenciada por mitos e transmitidos por pais e avós. Isso é verdade, tá? É a questão cultural, né? Até a gente chegou a falar até da questão tem gente que até então não comia manga com leite, né? Porque ouviu dizer dos pais e dos avós que aquilo fazia mal, e na verdade a gente sabe que é uma questão histórica essa, né? Que os senhores de engenho não queriam que os escravos comessem a manga e o leite para que eles não comessem os dois pura e simplesmente, tá? Então, isso está certo. 3, o tabu está relacionado... Oi? Eu acertei. O tabu está relacionado ao que é proibido e ao que é impuro, né? Correto também. Os tabus existentes em uma cultura necessariamente existem em outras. Não, né? A gente até comentou isso. A vaca é sagrada na Índia e a gente come carne de vaca aqui, né? Os judeus não comem carne de porco e a gente come. Então, na verdade, uma cultura pode comer um alimento que a outra não come e vice-versa, tá? Então, a quarta está errada. E muitas pessoas alimentam... Cobra, rato, cachorro aqui, eu não como nem nada. Muitas pessoas alimentam-se de forma inapropriada devido a tabus, superstições e crenças. Sim, de fato, tá?
Então, estão corretas as alternativas 2, 3 e 5. Embora cada nação indígena possua sua própria cultura com hábitos e costumes próprios, existem alguns costumes que são mais comuns a uma grande parte dos povos indígenas brasileiros. Marque a alternativa correta sobre os alimentos que eram consumidos e cultivados pelos índios brasileiros em suas aldeias. Tá? Batata, inhame, café, batata doce, mandioca e milho, cana-de-açúcar, café e mandioca, cana-de-açúcar, milho e café, cana-de-açúcar, milho e mandioca, tá? Isso aqui a gente chegou a conversar numa aula, né? Quais eram os principais alimentos, né, que os indígenas usavam. Batata doce, mandioca e milho. Exatamente, tá? Batata doce, mandioca e milho, tá? Até porque eles não faziam secagem de café, não tinham como moer, nem como filtrar, então era tranquilo, com café, vocês já eliminavam aí 3 questões, vocês poderiam até ficar com a cana de milho, com a batata doce, mandioca e milho, e com a cana de açúcar, milho e mandioca, né? Só que a cana de açúcar, o índio não adoçava nada com açúcar, né? Então, a resposta aí era batata doce. Vai fazer o que com a cana? Vai chupar a cana só? Então, não. O café, como que vai fazer o café? Ele tem tantas ervas aí para fazer chá, vai fazer café, vai nada. Tá? Sobre alimentação, na Idade Média da Europa, é correto afirmar que, tá? Isso aqui, na verdade, gente, a gente falou na aula que a gente falou Hoje a gente retomou, mas eu falei disso com vocês na aula onde a gente fala de especiarias, tá? A alimentação era muito distinta daquela da antiguidade. As especiarias eram usadas somente para conservar os alimentos e disfarçar seu gosto de podre. O milho era altamente consumido in natura. A alimentação dos ricos e dos pobres era praticamente idêntica. E nessa época, os árabes introduziram na Europa, através da Península Ibérica, gêneros como arroz, vegetais, frutas cítricas e a cana-de-açúcar. Tá? Então, na verdade, essa questão eu falei com vocês naquela aula naquela aula que a gente teve, a gente conversou sobre a questão das especiarias. Tá? Na época das navegações. Alguma dúvida, gente? Não. Corrigir agora a prova para ver quanto a gente tirou. Que na hora falha, né? Falha tudo da memória na hora da prova. Gente, mas também vocês tinham. A prova de vocês era com consulta, né? Não foi o que a gente ficou sabendo, não. Falou que a gente não podia sair da página.